tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre remédios muito utilizados para combater as náuseas e o vômito. Vou falar do Dramin, Plasil, Isofran. Vou falar a diferença entre eles na atuação do seu organismo e a relação com a parte gastrointestinal, com a própria questão de alimentação. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar então falando sobre esses remédios que agem muito para diminuir as náuseas, combater o vômito, o enjoo. Me conta aqui embaixo se você já usou algum desses remédios, qual deles funciona melhor para você. E o que você costuma fazer quando você fica enjoado, com náusea? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de alternativas naturais para combater o enjoo, as náuseas, o vômito. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Se você gosta desse vídeo, já aproveita e deixa a sua curtida, que eu vou ver que você gostou desse tema e trago mais vídeos assim para você. O Plasil também é um outro nome da metoclopramida e é um antiemético, um remédio que ajuda a combater as náuseas e os vômitos, principalmente de origem gastrointestinal. Ele é muito utilizado para tratar vômitos que vêm por causa de refluxo, gastroparesia ou depois de cirurgias nessa região gástrica, nessa região realmente gastrointestinal. Ele age de duas formas, uma delas é lá no cérebro, inibindo a dopamina, que isso vai ajudar a melhorar esse quadro de enjoo, e ele também acelera a motilidade intestinal, favorecendo o esvaziamento gástrico, porque quando a gente consegue fazer com que você tenha mais peristalse, esvaziamento intestinal, você faz com que o intestino funcione melhor e tudo desça. E quando você tira o alimento do estômago, o enjoo diminui, porque ele fica parado ali no estômago, que piora muito o quadro de enjoo. Então, como ele acelera o trânsito todo, né, gástrico, intestinal, isso ajuda a combater o enjoo também. Já o Dramin, ou diminutrinato, é mais utilizado para enjoos de origem vestibular, ou seja, mais relacionados ao ouvido. Então, enjoos de pessoas que ficam enjoadas viajando de ônibus, viajando de navio, de avião, pessoas que têm labirintite, que têm algum tipo de cinetose, normalmente tem um resultado melhor para o enjoo quando tomam um remédio como o Dramin. Ele age lá nos receptores de histamina do cérebro, que ajuda a controlar mais essa sensação de enjoo, e ele também tem um leve efeito sedativo e calmante, que ajuda a fazer com que você fique mais relaxado. Então, em caso de pessoas que ficam nervosas ao viajar de carro, de avião, de navio, isso também ajuda diminuindo um pouco essa ansiedade e estresse, que pode levar a piorar o quadro do enjoo para algumas pessoas. Já o Zofran, também conhecido como ondansetrona, tem um outro nome dele também, que é o Vonal, que é muito utilizado. Normalmente são comprimidos orodispersíveis, ou seja, que você coloca na boca e eles meio que dissolvem na boca, e ele acaba sendo mais utilizado para enjoos relacionados à quimioterapia, algum outro tipo de tratamento relacionado a complicações cirúrgicas ou até mesmo oncológicas. Ele age nos receptores de serotonina no cérebro, ajudando a regular mais esse sinal de enjoo, de náusea, e diminuindo mesmo o próprio vômito, né? Enfim, a êmese de uma maneira mais ampla. Então é muito engraçado, né? Porque apesar dos 3 compostos ativos ajudarem a tratar a náusea, melhorar esses sintomas de náusea, enjoo, vômito, você viu que cada um tem uma indicação específica. Então, por isso que é importante que você fale sempre com o seu médico, para que ele veja qual é o remédio mais indicado para você, dependendo da causa do seu enjoo, porque enjoo pode ser enjoo por várias causas. E aí ele indique qual é o melhor para o seu caso específico e determine a melhor dose para você. Claro que esses remédios também acabam tendo algum tipo de efeito colateral, contraindicação. No caso do Plasil, essas contraindicações são mais do trato digestivo. Então, se você já tem sangramento intestinal, se você tem sangramento gástrico, se você vomitou sangue, se você tem obstrução intestinal, tem algum outro problema de ordem intestinal, normalmente ele não é indicado. Os efeitos colaterais podem estar relacionados a essa parte do trato intestinal, como uma diarreia, por exemplo. Ele pode levar também a tontura, a sonolência, aumento do ritmo cardíaco e até mesmo aumento na pressão arterial. Então, é só um remedinho para o enjoo, mas mesmo assim tem que ser tomado na dose certa e pelo tempo indicado pelo seu médico. No caso do Dramin, ele é contraindicado nos casos de doença hepática, obstrução intestinal também,
problemas relacionados ao aumento da pressão, como o glaucoma, por exemplo, e asma brônquica e epilepsia. Um excesso no uso do Dramin pode levar a prisão de ventre, retenção urinária, confusão mental, pode fazer com que você tenha visão turva, boca seca, tontura. Então, mais uma vez, é muito importante nunca exceder a dose. No caso do Zofran do Vanal, as contraindicações normalmente são problemas cardíacos, hepáticos ou renais graves. Então, qualquer dúvida que você tenha com relação a isso, óbvio, né? Sempre fala com o seu médico. E os efeitos colaterais relacionados podem ser prisão de ventre, diarreia, cansaço, tontura, esses efeitos relacionados ao trato digestivo, mas também com relação à tontura, cansaço, fadiga. É bem importante ressaltar que esses remédios não devem ser utilizados junto de bebida alcoólica no mesmo dia, porque eles podem fazer com que você fique muito sonolento e aumente a ação do medicamento, que pode ser perigoso para você, para qualquer desses 3 tipos de antiemético que eu falei aqui. No caso do Plasil especificamente, ele pode ser tomado com ou sem alimento, isso não vai interagir a forma de ação dele. No caso do Dramin, o ideal é que você tente tomar ele de estômago mais forrado possível. Sei que se você está enjoado, isso acaba sendo um pouco difícil, mas tentar tomar perto de alguma refeição que você consiga, enfim, comer e deixar parada lá. Se você não conseguir, não tem jeito mesmo, não tem problema nenhum. Mas o ideal é que você justamente evite consumir com refeições muito gordurosas e muito pesadas, que podem dificultar um pouco a absorção. Então, uma refeição mais leve, de repente uma torrada, um biscoitinho mais leve, pode ser uma boa para você tomar junto com o seu Dramin. E mais uma vez, você não deve tomar ele com bebida alcoólica, né? Como eu falei, dá o mesmo problema de medicamentos sedativos, pode piorar essa sedação. E evita também o consumo de tabaco e cafeína quando você estiver tomando Dramin. Já com relação ao Zofran e Vonal, fica a mesma recomendação de não tomar ele com bebida alcoólica, e você pode ou não tomar ele com o estômago vazio ou cheio, ele não vai ter nenhum tipo de sensibilidade gástrica, então isso realmente fica a seu critério, que você conseguir suportar nesse momento. Vale a pena falar que para algumas pessoas o Plasil pode dar algum tipo de efeito colateral, como se fosse uma desordem psiquiátrica, levando a pessoa a ficar com agitação, ansiedade, a pessoa não consegue dormir, fica andando para lá e para cá, parece que ela está numa síndrome do pânico, com uma crise de pânico. Então, se você tem esse efeito quando você toma Plasil, é muito importante que você fale com o seu médico, para que ele não dê mais o Plasil para você e dê um outro tipo de antiemético. Isso pode acontecer com algumas pessoas que têm mais predisposição. E se você já teve esse efeito colateral antes, o ideal é que você não tome mais ele. E mais uma vez, né, fale com o seu médico para tentar uma outra alternativa para diminuir o seu enjoo. Lembra que eu tenho aqui no canal aquele vídeo que eu te falei com muitas dicas para tentar ajudar a controlar o enjoo de forma natural, o vômito. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Me conta se você faz uso de algum desses remédios, qual foi o remédio que o seu médico te indicou para ajudar a tratar o seu enjoo, qual deles funciona melhor para você. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você me ajuda, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!